Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Tudo ótimo? Que bom. Por aqui sempre ótimo, menos a voz. Mas ela vai se ajeitar, ela vai esquentar já já. Que seria da semana sem a sexta-feira, hein? Que beleza, que bom que toda semana tem uma sexta-feira. Já de início, um bom final de semana aí para todo mundo. Gente, o nosso programa trata de assuntos do momento, né? É uma visão, assim, dos fatos do momento, nossa visão geral. E nunca saiu de moda o relacionamento. Por isso mesmo, hoje, eu vou entrevistar aqui duas psicólogas. A Denise Miranda de Figueiredo e Marina Simas de Lima, psicólogas, terapeutas de casais e fundadoras do Instituto do Casal. Hoje não tem desculpa. O programa é importante para todo mundo. Para os casais, para os casados, para aqueles que têm relacionamentos esporádicos também, enfim. Hoje o programa vai trazer para você muita coisa importante. Queridas, muito obrigado pela presença aqui, Denise e Marina. Quando vocês falaram, podemos ir as duas? Falei, claro, assim beleza em dobro no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem. Nós é que agradecemos o convite e a possibilidade de estar aqui falando com você, com todos os ouvintes. Um enorme prazer. Muito obrigado. Então vamos lá. A Denise está ali sentada à direita e aqui mais à esquerda, mais pertinho de mim. Marina. A Marina. Denise e Marina. É que eu já confundi no começo, né? Aliás, vocês são parecidas, viu? É mesmo. Aqui na televisão, inclusive, quando vocês estavam no corredor, acho que até um dos cinegrafistas que está aqui no estúdio falou assim, parece clone uma da outra, são parecidas. Vocês não têm nenhum parentesco? Não. Talvez seja o tempo de convivência, enfim, as ideias que foram se assemelhando e a gente vai ficando parecida, né? Ô Marina, o tempo de convivência torna as pessoas parecidas, que já ouvi muito falar, o casal tanto tempo junto, um fica parecido com o outro, é verdade isso? Sim. Fica semelhante os gostos, os hábitos, o jeito de se vestir, né? Fica muito semelhante, sim. Tem a ver, então, isso tem aí? Tem a ver. Muito mais, não tanto pelo aspecto físico, mas às vezes os trejeitos, essa coisa toda, acabam absorvendo o outro. Claro, isso. A gente percebe isso, né? Muito tempo de convivência, né? Seja um relacionamento conjugal ou um relacionamento de amigos, a gente vai desenvolvendo hábitos parecidos, o jeito parecido. Então, acho que isso que acontece aqui com a minha parceira, com a minha sócia no Instituto do Casal. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho de vocês aqui. Denise Miranda de Figueiredo, doutora em Psicologia Clínica, mestre em Psicologia Social, especialista em Terapia de Casal e Família pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Não, de São Paulo. São Paulo. É que a gente fala tanto PUC Campinas aqui que fica PUC Campinas, mas PUC São Paulo. E a Marina Simas de Lima, mestre em Psicologia Clínica, título de especialista em CRP em Psicologia Clínica e Psicologia Organizacional, especialista em Sexualidade Humana e especialista em Terapia de Casal e Família. Bom, eu acho que pela própria profissão de vocês, consulta não falta, não é? Porque hoje em dia está mais difícil o relacionamento das pessoas. Eu faço a pergunta e pode responder ou você, tanto faz. Olha, Alberto, eu acho que o relacionamento sempre foi algo difícil, porque as pessoas, né, elas têm dificuldades em se comunicar, em dizer o que gostam, o que desejam e serem compreendidas pelo outro. Mas hoje o que a gente percebe é que as pessoas elas buscam ajuda, buscam mediadores, né? Os terapeutas de casais, eles são mediadores de uma comunicação e ajudam os casais a se estabelecerem uma conjugalidade mais equilibrada, com mais qualidade. Então, o que a gente percebe a diferença, né, é que hoje as pessoas elas buscam ajuda antes de um casamento ficar da casa cair de vez. Mas por exemplo, existe um momento em que de repente vocês passam para as pessoas, olha, se chegar nesse estágio tem que procurar alguém. Perdão a voz aqui, tá falhando de vez em quando, mas tudo bem. Existe este ponto? Não? As pessoas que vivem no relacionamento, elas próprias que conseguem identificar qual é esse momento, né? É particular daquele casal. Sim. Não tem um ponto, né? Que tem pessoas que conseguem esticar muito
e outras pessoas que a corda arrebenta muito a curto prazo. Muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. Agora, toda situação é reversível ou chega a um ponto de irreversibilidade? A grande maioria a gente consegue... É reversível. É reversível. Reversível, né? Reescrever a história, reinvestir, né? A gente usa sempre como uma crise, né? Que você pode repensar, né? Redesenhar aquela relação. O que a gente sempre diz é que a gente entende que as crises elas podem ser vistas como grandes oportunidades para esses casais. São oportunidades para que eles possam fazer rearranjos nesse casamento, reacordar. Porque, na verdade, um casal, ele não vai ser sempre o mesmo, é dinâmico. Então, as pessoas mudam, não é? Os desejos mudam, os sonhos mudam. Então, é fundamental. Eu também acho. E quem é que entende mais isso, que as coisas mudam, o homem ou a mulher? Depende de cada casamento, né? Depende da relação dos dois, da história de cada um. De qual momento que estão vivendo. Porque o que eu converso entre os amigos, aliás, o Clube do Bolinha é uma coisa interessante, né? No Clube do Bolinha nós somos sempre os melhores, né? Porque em casa assim tal, mas me parece que a mulher, ela cobra um pouco mais esse relacionamento mais afetivo, ela cobra um pouco mais a atitude do homem do que o homem da mulher. Alberto, isso tem a ver com a questão da cultura. Não é? Desde criança, os meninos são educados ainda de um jeito muito diferente do que as meninas são educadas. Enquanto as meninas estão lá brincando de boneca, trabalhando para cuidar das bonequinhas e da casa, os meninos estão lá fora de casa, brincando de esportes de competição, de jogar bola. Então, isso também tem a ver com a cultura, como é que as pessoas vão sendo educadas. Tá. E a gente vai levar isso para o casamento. Sim, acaba que as mulheres se apresentam de forma mais romântica, né? Esperam e tem uma expectativa maior de que né, tenha uma declaração de amor, tenha um reconhecimento, tenha um... Ela aguarda e espera isso do marido, do parceiro. Por exemplo, o marido chega em casa, de repente, num dia que não tem nenhuma comemoração e dá uma flor para a mulher e fala, feliz dia do nada para você, então é uma coisa Quer assim, coisa melhor? É uma coisa boa, né? Ótimo. Isso é um jeito de investir na relação, que a gente diz que é fundamental. Precisa competência para investir no relacionamento. Né? E a gente geralmente não aprende essas coisas. Não tem curso, igual o curso aprenda a investir o seu dinheiro, aprenda a construir alguma coisa junto. Quando se fala construir alguma coisa junto, a gente já pensa em edificar alguma coisa, é uma coisa muito material. Mas a construção de muita coisa junto pode ser muito abrangente, né? Um relacionamento bem construído necessariamente não precisa ser alicerçado em dinheiro. Não. Não é verdade? Com certeza. Mas ajuda, não faz mal não, né? Ajuda e é uma das questões que os casais precisam conversar. Né? Planejamento financeiro, planejamento de futuro em relação a isso, as expectativas em relação a isso, como é que eles vão se relacionar, né? O dinheiro é todo dividido, cada um tem o seu, ou o dinheiro é todo compartilhado? E isso, Denise e Marina, vocês, porque o Instituto do Casal, na verdade, o que vem a ser o Instituto do Casal? E qual que é a função principal do Instituto do Casal? O Instituto do Casal, ele trabalha com atendimentos, mas nosso maior investimento é trabalhar a prevenção, né? Para que os casais não precisem chegar até o consultório. Ponto, tal. Né? Que eles consigam aprender a investir, aprender a comunicar. Então, para isso, a gente faz textos semanais. Né? A gente faz pesquisa, trabalha com workshops para não trabalhar a remediação, e sim a prevenção. É tipo uma manutenção. É como se fosse isso, é uma manutenção no sentido, olhem para os seus casamentos e cuidem. Não é? Para que vocês não precisem de um mediador, né? Para que não precisem ter alguém que venha, um terapeuta de casal, numa hora em que o casamento está muito ruim, né? Para resgatar as esperanças. Não é? Tá, mas aí, por exemplo, vocês ministram esses cursos, workshops e tal,
tudo para aqueles que se inscrevem. Isso. E de repente o cara pode tá aí super recém-casado e vai lá e faz a inscrição e começa a fazer os seus cursos. Claro, pode. Isso é interessante. É preventivo. Isso significa que ele vai ser um bom marido, né? Então, é isso que eu ia perguntar. Qual que é o resultado que isso aí traz das pessoas que fazem o curso com vocês? Maior qualidade no relacionamento. Maior felicidade no desempenho da relação a dois. A gente até, Alberto, construiu no Instituto, até trouxe para você, é um jogo, chama Puxa Conversa Casal. Puxa Conversa Casal. É um dos jogos lá do Instituto e são 100 perguntas reflexivas para ajudar os casais a conversarem. Se você pudesse escolher algo para ser mantido na nossa relação, o que você escolheria? Eu escolheria o amor. Olha lá. Olha que bonito. Olha que bonito. Imagina você... Acho que o amor corrige tudo, né? Sim. Imagino. Imagina que legal você com a sua esposa, hoje uma sexta-feira, chegar lá em casa, vão jantar, vão tomar um vinho e conversar sobre a relação, né? Qual foi a última vez que você fez algo diferente com o objetivo de me agradar? Entendi. O que você acha, o que você pensa sobre o sexo? Depois eu completo aqui, a hora que a gente entrar mais nessa parte aqui, porque é extremamente importante isso aí. Vocês são casadas? Eu vi as alianças. Somos. Sim. Eu sou casada há 14 anos. 14 anos. E eu, a Marina? 15 anos. 15 anos. Somando os 12, 14 com 15 dá 29. Vocês estão longe de mim, ó. Eu tô há 39 anos, faço agora 39 anos de casamento. Mas parabéns. a gente quer chegar lá, Alberto. Então, é importante, claro, passar, não só chegar e passar. Obrigado aqui por lá. Eu vou recomendar isso aí para alguns amigos, inclusive vou pegar o WhatsApp, fazer algumas perguntas daqui pro WhatsApp para ajudar alguns amigos. Eu vejo, quando a gente está falando do relacionamento, você vê que hoje está todo mundo prestando atenção aqui no estúdio, porque isso interessa para todo mundo, né? É uma coisa assim... Agrega valor. Porque a gente fala do relacionamento, mas não fala necessariamente de um relacionamento hétero, digamos, né? Vocês tratam também e cuidam de casais homoafetivos? Sim, claro também. Que sim, claro. Quando a gente fala casal, a gente não está olhando orientação sexual, não está olhando gênero, não é? A gente está falando de pessoas que resolvem estabelecer uma vida... Uma construção conjunta com uma outra pessoa. E o Instituto você disse que eles faz muita pesquisa, não é? Isso. E tem um aqui que... 60%. Essa foi a nossa última pesquisa. 60% dos casais dedicam apenas 1 hora por dia para o relacionamento. Foram 500 pessoas que responderam ao nosso questionário online. E esse foi um dado, né? As pessoas não têm tempo para cuidar da relação, não tem tempo para investir Marina, um no outro. Eu não entendi. 1 hora assim, significa que 1 hora conversando sobre a relação? Não, como é que é? Nada. Vão jantar à noite, estão juntos 1 hora. Para conversar sobre tudo, né? Eles não têm tempo para os juntos. Então é 1 hora para ficar juntos em casa e cuida da criança e tá junto aqui e administrar a tarefa da criança. Eu tô assistindo a um filme com a minha esposa no cinema, um filme de 2 horas e meia. Dediquei 2 horas e meia ao relacionamento. Na pesquisa, as pessoas respondem assim. Mas isso não quer dizer que é um tempo de qualidade. Porque é um tempo que você está perto, não é? Ver um filme pode ser um tempo de qualidade, né? Se você está lá assistindo um filme que os dois queriam ver, tá lá de mão dado, né? Numa boa, essa coisa toda, você tá junto e está gastando uma qualidade legal ali. O sexo é uma qualidade legal? Pode ser, se for um sexo bom para os dois. É um tempo de qualidade. Qual que é a maior... Nossa, quanta coisa para perguntar. É uma delícia falar com vocês, porque é que a gente vem vindo tanta coisa assim, né? Qual que é, pelo que vocês têm de experiência, qual que é o ponto nevrálgico de separação, o maior mote de separação dos casais? Olha, hoje a gente tem recebido muitos casais que vêm com uma queixa, que é uma queixa sexual. Sexual? Essa queixa tem acontecido com muita frequência, ritmos diferentes, falta de intimidade para realizar, né, a sexualidade com toda a sua plenitude. Isso é uma questão que tem acontecido. Mesmo porque estão sem tempo para gastar junto. E para você ter um sexo bem com qualidade, você precisa de tempo, precisa de intimidade, né? Precisa estar junto do outro.
e as pessoas não se encontram. Então, a frequência sexual também hoje está muito baixa. O que também de pessoa para pessoa, de casal para casal, mas o que seria uma frequência normal? Também tem a ver com o tempo de casamento? Como é que é? A gente também não fala em frequência normal, não existe isso, porque cada casal vai estabelecer o seu ritmo e a sua frequência. Tá. A sua dinâmica. A sua dinâmica, mas quando não é bom? Quando para um dos dois não está bom. Então, quando é bom? Mas aqui a gente tem uma vida sexual em que a gente se encontra sexualmente uma vez por semana e tá bom para os dois. Ótimo. Ou a gente se encontra uma vez por mês e tá bom para os dois. Ótimo também. Mas quando não tá bom para um dos dois, aí sim existe uma questão a ser olhada. Tem um bloqueio, por exemplo. Quem é que fala no relacionamento? Quem é que tem mais predisposição a falar? Olha, não tá legal para mim. É a mulher ou é o homem? Depende de quem sente a dificuldade. Quem que sente mais, o homem ou a mulher? A mulher procura mais ajuda. Hoje a gente tem sentido que as mulheres, elas estão se posicionando. Os homens são mais mecânicos, digamos assim? Os homens vão jogar futebol, vão pro bar, né? E acham que assim vão resolver a questão. A mulher não. A mulher, ela põe o foco e vai adiante para conseguir reverter a situação. Ela divide com a amiga, ela tem outros jeitos, né? Por conta da questão cultural, para resolver e administrar conflito. Então, claro que a gente está falando, Alberto, a gente está generalizando, mas existem as diferenças individuais. Denise, Marina, percentualmente, eu sei que vocês não são muito, não usam muito a matemática exata, né? Até achei legal você falar, não ter esse negócio de frequência e tal, acho muito legal isso aí. Tudo depende de uma série de situações, né? Sexo também é cabeça, tem que estar tudo bem. Quando você vê que está todo mundo roubando na Lava Jato, você vê suas empresas complicadas, você não ganha dinheiro, isso traz muita complicação, né? Claro. E o que a gente fala é que a gente não tem que encarar o sexo como o ato sexual em si, mas a sexualidade do casal, que é o quê? O carinho, o toque, o olhar, isso tudo produz conexão, produz intimidade. Sim. Tá. Bom, então, achei muito legal, mas o que você pode falar em termos assim, existe um percentual de o que o sexo representa num relacionamento? De novo, né? Depende de cada casal. O que a gente percebe é que as pessoas, elas hoje em dia, a sexualidade, ela tem um lugar importante na vida dos casais. Hoje a gente percebe isso. Porque quando não está bom... A sexualidade. A sexualidade. Tá, o sexo também, mas a sexualidade, só o sexo por sexo também não adianta nada. Não. É a sexualidade tem esse lugar de importância. Que é o quê? Eu quero beijar mais na boca. As mulheres falam muito isso. Eu queria beijar mais na boca meu marido e ele não me beija. Então, é uma queixa feminina essa. Né? Muito frequente. Os homens têm outras queixas. Né? Por exemplo? Por exemplo, eu gostaria que a gente vivesse a sexualidade com mais liberdade. Todo tipo de sexo, digamos. Com mais liberdade com a própria parceira. Né? A gente percebe isso. Sim. É uma das queixas que os homens trazem. Né? Que ela fosse... a gente escuta muito isso. Não, mas a minha parceira é travada. Mas a gente escuta isso das mulheres também. Dizendo que os maridos são travados. Então, que interessante. Quem é mais liberal, o homem ou a mulher? Que pergunta difícil, Alberto. Não, posso retirar. Depende do homem, depende da mulher. Vou mudar a pergunta. Quem é muito mais, então, explícita, é o homem ou a mulher? Piorou a pergunta. Piorou a pergunta. Os homens são... o que a gente percebe, às vezes... As pessoas, elas podem até ser muito liberais, mas não nos seus casamentos. Sim. Olha que frase de efeito. Eu vou até parar um pouquinho aqui. Vou voltar nesse assunto já com vocês aqui, tá bom? Dá licença um pouquinho, Marina, dá licença um pouquinho, Denise. Toda. Vocês me disseram aqui, acho que propriamente foi você, Denise, que falou, que às vezes a mulher ela é liberal, não tanto no casamento. E imagino que, se você disse isso, imagino que seja fora do casamento. Então, eu entro com a pergunta. Hoje, o homem ou a mulher, eles procuram algo fora de casa para se completar? É alguma coisa assim? Ou o homem, por ser o macho, tem um outro faro para o negócio, digamos assim? Como é que é?
o que a gente sempre diz é que, acho que o que você está querendo até tocar agora é falar um pouco de adultério, traição, infidelidade, né? A gente sempre diz que a infidelidade, ela não está relacionada à qualidade do casamento, não necessariamente. Você pode ter um bom casamento e ter pessoas que, mesmo tendo bons casamentos, vão ser infiéis. E tem pessoas que têm um casamento ruim, uma qualidade ruim e nunca trairão. Entendi. Então a gente até diz que trair é uma questão de escolha, não é? Porque a gente tem a tendência de dizer, traiu porque estava ruim a relação. Não é assim que sempre acontece, né? Traiu porque foi uma escolha trair, né? Agora sim, vamos ver como é que está essa relação. Se está boa, se não está. Se essa traição pode também ser uma oportunidade para esse casal olhar a relação, não é? E estabelecer... Esse assunto de traição vai ao bloco todo, com toda certeza. E por exemplo, qual que é, assim, na avaliação de vocês... eu tenho que falar em percentual, não sei, toda hora eu fico falando em percentual, mas, por exemplo, casais que procuram vocês por ter tido uma traição, ou dele ou dela. Qual que é o percentual do retorno? A traição, ela pode ser passada por cima? Eles conseguem superar? Sim, é bastante frequente, né, a procura em função da traição, e muitas vezes o casal consegue entender o porquê da traição e rever a qualidade da relação. Então, vão fazer uma série de mudanças para esse relacionamento ficar melhor para ambos, né? E a pessoa apaga, né, aquela questão toda, né, da traição e reescreve de uma maneira diferente. Tá. Quem que trai mais, é o homem ou a mulher? O que chega para nós, né, a maioria são ainda, né, as traições masculinas. Tá. Mas a gente percebe que tem uma grande tendência, né, de se equiparar, mais ou menos. Existe essa mudança acontecendo, Alberto. E quem é que perdoa mais, a mulher ou o homem? Ainda a mulher. Ainda a mulher. Né, em função de, muitas vezes, ser dependente, em função de querer manter a família, em querer manter o status, né? Desculpa, às vezes até te interrompo, né? Já me falaram aqui que eu preciso deixar o entrevistado falar mais, né? Me perdoe aí, vocês também. Imagina. Mas, por exemplo, o homem, em relação à traição, você disse que o homem ainda trai mais e tal... Isso existe faixa etárias? Por exemplo, eu começo a imaginar os homens da minha geração, da geração do meu pai. Por exemplo, na geração do meu pai, eu imaginava que lá atrás, eles pensassem assim, eu sou homem, acabou. E eu vi minha mãe falar amém para muitas coisas na minha casa. Sim. Já na minha geração, as mulheres não falam tão amém. E nas gerações mais recentes, aí que não falam mesmo. Então, quando você fala que o homem trai mais, isso está relacionado mais a uma geração um pouco mais na faixa dos seus 50, 60, ou na juventude mesmo os homens estão traindo mais? Eu acho que é importante isso que você está falando, assim, o que a gente tem de notificação é que chega até nós. Claro, evidente, né? Que esses homens traem mais. Ou que chega, né? Tá. Mas eu acho que o mais importante nessa história é que a gente vê de todas as faixas etárias, né? Todas as faixas etárias. Então, a princípio, a gente pararia para pensar, puxa vida, não, acho que são só aqueles homens mais velhos, né? Mudou, a gente vive uma sociedade que não é tão machista assim. Não é verdade, né? Tá. Ainda vivemos fortemente uma linguagem mais, entre aspas, né? Machista, essa coisa do homem traindo, isso existe ainda com bastante frequência. Sim. Cláudia, ia falar alguma coisa, não? Não. Agora já estou assim, até deixando, já perguntando, porque já estou cortando muito. Então posso continuar. Por exemplo, quando nós acompanhamos, porque vocês têm ali o direto contato com as pessoas envolvidas. Nós, homens, quando estamos nas nossas reuniões, muitas vezes contamos uma situação até que nos envolve, mas a gente fala, olha, um amigo meu e tal, para poder... Porque o homem, quando a coisa extrapola, quando sai de casa, para o homem que foi traído, ele, teoricamente, ele fica muito mais
agredido moralmente do que a mulher quando foi traída. Existe isso também? Então, por uma questão cultural. É maior. Olha lá, por uma questão cultural. Cultural. Pela questão cultural. Não é? Então, isso existe sim. Né? Eu acho que mais... Aí você me completa, a questão Marina. Do poder, né? Isso. A questão do poder. O homem, ele tem essa coisa de... Né, tem mais poder, né, tem mais essa questão da imagem. Então, quando quebra, pega. Para ele, pega. Teoricamente dói mais, né? Teoricamente, porque a dor é muito relativa também, né? A mulher traída também, ela se sente arrasada, imagino, né? Muito. É devastador. Em alguns casamentos, sempre a traição, ela é entendida como uma deslealdade aos combinados que foram feitos, né? Ao projeto que tinham desenhado. Então, ela é sempre devastadora. E não existe classe social, não existe credo, não existe nada. Nada. Em todos os níveis. Existe traição. O que a gente percebe é que, dependendo da classe social, o que muda é o jeito de lidar com a traição. Isso muda. Né? Então, casais, por exemplo, que... tem menos possibilidades financeiras, que dividem a mesma casa, né? Talvez eles não consigam ir para um aconselhamento, uma terapia, ir para um divórcio, porque um dos dois não tem condições de morar sozinho, né? Separado. Casais que têm mais condições financeiras resolvem os conflitos de outras maneiras. E traição, ela se configura a partir do momento que haja o ato sexual. Se não houver o ato sexual, não tem traição? Não necessariamente. Não. Às vezes o envolvimento afetivo, né, com uma outra pessoa muito forte já é considerado uma baita traição, uma baita falta de lealdade, né? Mas você sabe, gente, alguém trai por querer ou alguém trai porque é levado a trair? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o cara está casado, vou falar o homem, tá? O homem está casado ali, não, hoje eu vou sair, eu vou trair, hoje eu vou trair. Não existe isso. O que existe são envolvimentos, são questão de pele, questão de assim que a coisa situações funciona. Que levam a isso. Isso. Mas ele, geralmente, a pessoa, né, o homem ou a mulher, ela vai dar a última decisão, né? Tá. Ela vai escolher, né? A gente diz que é uma escolha por essa razão, né? E também, percebendo essas configurações, né? Esses cenários que vão envolvendo e vão deixando você vulnerável, o seu casamento vulnerável. Bom, pelo que a gente depreende, né, dessa nossa vida maluca, hoje as oportunidades são muito grandes, né? Muito grandes, porque até algum tempo atrás, até alguns 50 anos atrás, vamos lá, 50 anos, para nós aqui é muito, vocês não têm nem isso de idade, eu tenho mais do que isso, mas para a história 50 anos não significam nada. Minha mãe não saía de casa e as coisas foram mudando. E a mulher hoje, ela está em todo lugar. Quando que há 50 anos, por exemplo, duas moças bonitas viriam de São Paulo, deixando os maridos em São Paulo, para dar uma entrevista num programa de televisão em Campinas? Isso não existia. Então, isso abriu um leque, talvez esteja aí a razão pela qual está se equiparando essa a traição do homem com a mulher. A oportunidade, né, tem dos dois lados, tanto para a mulher quanto para o homem. Porque no termo policial, a ocasião faz o ladrão. Então, mais ou menos é alguma coisa assim. Então, mas estudos dizem, né, que os homens, eles se atrapalham na traição. E as mulheres, quando traem, elas fazem as coisas de uma forma, né, mais segura, onde o homem não percebe que isso ocorreu. Quer dizer, então, que a mulher consegue disfarçar mais pós-traição do que o homem. O homem se entrega mais. Sim, deixa sinais, deixa celular, né, e isso acaba revelando a traição. Então, mas aí Marina, aí então a gente entrou para um outro campo, que seria a traição perfeita. Então quer dizer que se o homem, aquela história que os olhos não veem, o coração não sente, é mais ou menos isso. Se for assim, tá tudo bem. Porque, mas numa hora não vai explodir, ou implodir o casamento?
A gente sempre diz, né, que cada casal vai olhar para isso de um jeito muito particular e especial. Tem casais que dizem, se eu não vejo, tudo bem. Tem casais que dizem isso, né? E tem outros casais que nem negociam essa questão, né? Falam, não, de forma alguma, isso é impensável aqui no nosso casamento. Então, cada casal vai negociar essa questão de um jeito muito particular. E essa negociação se dá ao longo do relacionamento. Um interpreta o que o outro vai fazer, porque não existe. Eu não consigo imaginar um casamento onde o homem ou a mulher fale para o outro, olha, estamos casados, está tudo bem, mas se você me trair, eu não posso saber. Isso não existe. Eu acho que isso aí não existe. Esses contratos, olha que existe. Existe, né? Existe o poliamor, que são pessoas que os dois têm relacionamento aberto, podem sair com outras pessoas. Né? Então, tem uma série de contratos diferentes dessa questão heterossexual desse casamento. Hoje, também tem várias formas de se relacionar. Não tem esse único jeito tradicional, formal. E no Instituto do Casal... E com amor, desculpe, com amor. Com amor. Com amor. E no Instituto do Casal, ele tem a missão de alcançar todas essas pessoas, não é? E falar sobre relacionamento. Não é? Independente das escolhas e dos formatos desses casais. Não é? Então, mas olha, vamos realizar. Chega lá um casal procurando por vocês... Olha, é o seguinte, eu tenho os meus relacionamentos, a minha mulher aceita, ela tem os relacionamentos dela, eu também aceito, mas a gente está com alguns problemas aqui e tal. Imagino vocês administrarem isso, que é uma coisa... À luz da sociedade é uma coisa inusitada, apesar de que hoje mas é algo diferente. É difícil, mas é uma coisa importante, né? A gente tenta olhar para cada um, assim, respeitando muito a história, as escolhas desses casais. Os valores que eles carregam, a religião, né? Quer dizer, todo o histórico que eles vêm trazendo. E acolhendo essas histórias e tentando ajudá-los dentro das escolhas que eles fazem. Então vamos lá, Denise, estou fazendo uma consulta com você ou com a Marina, eu falo para vocês assim, olha, meninas, eu traí, mas eu estou arrependido. Eu devo contar para minha mulher ou não? A gente não daria essa resposta para você. A gente talvez trouxesse perguntas para te fazer refletir sobre isso. Bom, a escolha vai ser sempre sua. A escolha é sua. Será que, se você contar, o que pode acontecer? O que você gostaria que acontecesse? E se você não contar, como é que vai ser conviver com isso no teu casamento? Esse segredo. Esse segredo o que esse segredo pode trazer na relação dos dois? De vocês. Então é melhor ficar com o segredo ou é melhor se mostrar leal e contar o que aconteceu e tentar ver o que está rolando aí nesse casamento? Sim, não. Há situações dessas que vocês enfrentam? Sim. Muitas situações. E aí, se essa pessoa voltar lá e falar assim, meninas, eu contei, deu o maior rolo no meu casamento, agora vocês vão ter que me ajudar a consertar. Aí começa todo um trabalho novamente. Começa um trabalho de olhar para esse casamento e ver se é possível resgatar esse casamento, não é? Olhando para a crise como oportunidade para esse casal. Meninas, quem trai é digno de perdão também? Todo mundo deve ser perdoado? Sim. É uma posição pessoal, mas eu acho que sim, claro que sim, não é? É muito difícil, porque perdoar, a gente sempre diz isso, quem não perdoa fica com a dor maior. Então, quando você consegue perdoar, você se liberta da questão. Há situações em que os filhos, dependendo da idade, devem estar por dentro de todo o contexto. Olha, papai traiu, mamãe traiu, enfim. Às vezes vocês aconselham que os filhos também participem disso? Muitas vezes, quando a casa cai, fica todo mundo sabendo da história. E aí, de um jeito confuso, tumultuado. E traz consequências para todo mundo ali. Com certeza. O que a gente orienta é que os filhos sejam protegidos. O papel de pai e mãe é proteger filho. Tá. E quem está tendo problema é o homem casal. E a mulher. Não é o... Não tem a ver com a paternidade e a maternidade. Até porque tendo filho uma vez, eternamente será pai ou será mãe, né? Exatamente. Então a gente sempre diz que
paternidade e maternidade não quer dizer conjugalidade. Sim. Né? São esferas diferentes e elas precisam ser separadas dentro do casamento. Casal que trabalha junto, marido e mulher trabalhando junto, desgasta o relacionamento, não? Geralmente, se você não souber trabalhar de uma forma bastante efetiva, pode desgastar. Você tem que aprender a separar o papel pessoal, marido e mulher, do papel profissional. Tá. Se você souber fazer isso, ok. Agora, se você misturar todos os canais e levar o tempo inteiro o problema para casa, isso fica muito complicado. Você falou se não souber da situação efetiva e não afetiva, né? Porque no trabalho não pode ter relação afetiva, né? Aí já complica muito. Mas um amigo sempre me dizia o seguinte, que trabalhar com a esposa não dá tempo de sentir saudade, né? E vice-versa. E os papéis acabam se misturando, né? É difícil colocar esses limites. Geralmente a gente fala que casais que trabalham junto levam o casamento para o meio da sala, para a mesa de jantar. Sim. E isso é nocivo. Mas trazem também, levam os problemas do trabalho para casa, e trazem os problemas de casa para o trabalho. E às vezes sai aqueles pau, aquelas brigas, né? Aquelas coisas assim. Então, não é aconselhável. Se puder evitar, é melhor, né? O que a gente diz é que se acontecer, né? Ter um diálogo franco, aberto, transparente, estabelecendo limites para que fique confortável para os dois viver os papéis dentro tanto de marido e mulher quanto de profissionais. Isso a gente vê muito em empresa familiar. Né? Então precisa definir muito qual é a função, qual é a atividade, ter contratos muito claros para não ter problema, porque senão fica muito difícil. E contratos que sejam recontratados sempre. Quando você fala contrato é contrato de papel passado? Não, mas é contrato assim. Olha, então como é que a gente vai funcionar? Entendi. É um contrato de falado, né? Em que o diálogo possa ser claro, transparente. Do contrato significa uma combinação. Combinado não é caro. Isso, boa, Alberto, assim, né? É isso mesmo. Gente, assim, vamos combinar uma coisa aqui, também não custa nada para você, é só baixar o meu aplicativo aqui, o aplicativo Alberto César, que eu narro futebol por ele. Aliás, eu vou narrar o jogo da Ponte Preta com São Paulo no domingo. E o Edinaldo Vince vai narrar o jogo do Guarani contra o Vila Nova amanhã. Tudo pelo aplicativo Alberto César. Baixa aí, é de graça, não custa nada, tá bom? E vale para todas as plataformas. Nós estamos quase em cima do programa, como passa rápido o tempo, né? Nós investimos aqui, eu posso chegar em casa hoje e falar assim, que eu investi 50 minutos no relacionamento, porque eu estou aprendendo muito. Isso aqui é um investimento que eu estou fazendo, não é? Mas queremos que você use na prática, né? Na prática, sem dúvida. Já vai pensando, hoje à noite, sexta-feira. Como surpreender a mulher. Isso. Né? Elogios. A melhor, depois de chegar no dia do jantares. Aniversário, ela esperar uma festa, você fala, surpresa, não vai ter nada. Mas aí surpreendeu. Tudo bem que pelo lado negativo, não pode. Isso, não Data pode. É importante lembrar datas. Mulher gosta de mulher datas? gosta. Geralmente gosta, né? De datas, fazer as comemorações. Rituais. Rituais são fundamentais dentro de um casamento. Isso conecta o casal, traz intimidade para o casal. Então, comemorar o aniversário de casamento, comemorar o aniversário que se encontrou, sair para jantar fora. Mas Denise, eu não tenho dinheiro. Tá bom, então vamos para o parque, vamos fazer um piquenique no parque. Alguma coisa assim, fazer alguma coisa. Tá. O relacionamento sexual do casal, se houver liberdade e se houver, digamos, uma compreensão de cada um e tal, pode ser bem aberto, bem tranquilo, digamos. Claro, o que a gente fala é que isso precisa ser combinado e ter o consentimento dos dois. Tá. Se for uma relação sexual em que tudo que eles forem experimentando ali estiver consentido pelas duas partes... Isso aí também precisa ser combinado, porque isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Pode. E as surpresas até no relacionamento são coisas interessantes, imagina. Claro, né? claro. Quem procura mais por vocês, assim? A média idade, mais jovem ou mais de idade? A média idade que você fala é quanto? Vamos pensar aí dos 30 aos 45. Essa população faixa tem chegado muito. Porque o mais jovem está esperando mudar e o mais velho acha que não vai mudar mais. Mas não existe não mudar mais, né? Não. Se você não pode recomeçar, você pode fazer um novo fim.
Claro, sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de olhar de novo para isso que você está vivendo, não é? E a gente sempre fala, o outro não tem bola de cristal. Então, se você está com um desejo, uma vontade de mudança nesse casamento, fala para o teu parceiro, para a tua parceira. Olha, eu queria fazer diferente, a gente nunca fez isso, mas eu queria experimentar. Puxa, mas você nunca fez, o que está acontecendo, né? Pode acontecer isso no casamento, né? As pessoas mudam. As pessoas mudam. Tudo se transforma, né? Tudo se transforma. Dia a dia é importante demais. Vocês atendem em São Paulo, é uma clínica ou é um Isso, a gente consultório? tem 2 lugares em São Paulo, um na região de Perdizes e um na região de Pinheiros. Tá ali o site de vocês, né? institutodocasal.com.br, o contato de vocês e tal. Quando vocês terminam a consulta, é paciente? Cliente. O cliente fala para vocês o que eu vou falar agora? Eu adorei falar com vocês. Que bom, Alberto. Foi um grande prazer para nós estar aqui, não é? Falar com você, falar com a tua audiência, enfim. E vamos voltar sempre que for convidada. E vocês serão convidados, porque esse assunto também vai se modificando e a gente precisa conversar, claro. Tá certo? E é fundamental que as pessoas possam, né, cuidar dos seus casamentos aí de uma maneira mais efetiva. Denise, querida, obrigado. Marina, querida, muito obrigado. Viu? Obrigada a você. Até uma próxima. Obrigada, Alberto. Gente, eu adorei falar com essas 2 meninas aqui. Eu acho que vocês gostaram também, porque elas são sensacionais, hein? Olha, eu aprendi muita coisa e vou colocar em prática, hein? Alô, dona Elaine, se prepare, hein? Hoje é sexta-feira, é dia de afrouxar o nó da gravata. Que delícia, hein? Mesmo com a voz assim, sexta-feira é sexta-feira, né? Valeu, bom final de semana, saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Vambora, meninas.